bem-vindo. Agradecer a presença do presidente da Câmara, Sebastião Carneiro, dos vereadores, presidentes das comissões e membros. E nós vamos começar a fazer aqui uma audiência pública sobre o orçamento, que é de recomendação do Tribunal de Contas, é de exigência. Essa audiência pública ela é feita em conjunta com a Prefeitura e com a Câmara. Então, devido à pandemia, foi adiado, teve todas essas alterações e foi marcado para hoje. Essa audiência está sendo semipresencial e também online. Tá? Então, tem bastante discussão, a gente está sendo gravado, está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e o canal da Câmara Municipal. Tá? Então, eu queria só apresentar aqui primeiro, rapidão. Faça favor, presidente. Presidente da Comissão de Justiça, de Orçamento e Finanças, o Carazai, e o presidente da Comissão de Justiça, de Orçamento e Finanças, que é o Carazai, Justiça e Redação, quem que é? A Selma, que não está, mas tem o Zilo e o Toninho, que também é da comissão. Vem, vereador Toninho e o Zilo. Tá? Apresentar aqui o Isaías, que é o contador da Prefeitura, que está representando a Prefeitura, junto com a Dircirene, da contabilidade da Prefeitura, e o doutor Hernani, que está apresentando a parte jurídica da Prefeitura. Ok? Sejam todos bem-vindos. A gente vai passar a palavra rapidinho para cada um aqui, para a gente poder dar um segmento nos trabalhos. Tá? Primeiro para o vereador Toninho, que ele é relator das duas comissões, tanto Justiça e Redação quanto o Orçamento, Finanças. Boa noite toda a população de São Miguel. Mais uma vez, nós aqui discutindo em questão de orçamento para o ano que vem. Espero que tem muitas ideias, né? Espero que toda a população vai estar vendo aí o orçamento, a previsão de orçamento para o ano que vem, acompanhando. Então, diante da discussão, depois nós, vereadores, vamos estar vendo o que precisa ser mudado, alguma emenda, né, alguns recursos, algumas itens que precisa ser mudado, se haver um entendimento de mudar, né, que não haver uma concordância aí com o orçamento que veio lá do Executivo. Então, acredito que nós podemos estar discutindo e mudar em alguma questão. Obrigado. O Zilo Soares, que faz parte das duas comissões também, né? E nesse ato, representando a presidente, que é da Comissão de Justiça e Redação, que é a Selma, que está de viajando, tá? Cumprimentar todos aqui presentes, e os que nos acompanham através das redes sociais, do YouTube e o canal da Câmara. Eu, na verdade, sempre fiz parte de todas as comissões, mas nesse pleito não, eu só faço parte da mesa, mas sempre atento à questão orçamento do município, e não seria dessa vez que não estaria aqui. Eu acho que é importante que a comunidade participe. Eu não sei se vão ter alguém nos acompanhando através das redes sociais, fazendo pergunta, e nós estamos aqui para responder. Eu sei que, representando aqui a Kátia, está representando a PAI, e salvo engano, mais nenhum. Eu fico sufocado quando falo com a máscara. Seria importante que a sociedade participasse nessa hora, porque é o momento de discutir e começar a colocar as emendas. O Luiz, representando a Associação Comercial, obrigado. A PAI também, junto com a Kátia, isso para nós é importante. Eu queria que todos os segmentos estivessem aqui presentes, inclusive algumas pessoas até polêmicas, que muitas vezes nos criticam aqui, em questão de orçamento, colocar o dinheiro na casinha certa para poder ser gastado no futuro, e muitas vezes as pessoas não vêm nesse momento e criticam logo em seguida. Mas parabéns aos que vieram e aos que estão nos acompanhando através das redes sociais, que possamos trazer informação, fazer pergunta, para que a gente possamos discutir e depois, posteriormente, colocar alguma emenda para o orçamento, que é muito importante para o prefeito trabalhar no ano vindouro. Obrigado. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Carazai. Boa noite a todos os presentes aqui, né, que estão participando dessa audiência pública, também ao público que nos assiste pelas redes sociais aí, pelo YouTube. Cumprimentar o presidente também da casa hoje aqui, os demais membros das comissões.
nós tivemos pouco tempo, né, para analisar esses orçamentos, tendo em vista que tanto a lei das diretrizes como a lei orçamentária chegou aqui já no prazo extrapolado. E a prefeitura também não fez o papel dela, colocando à disposição para discussão no tempo certo, né, da lei de diretrizes e o orçamento para ser discutido. Então, se elas viessem uma de cada vez, seria melhor para discutir, para a população entender. Até nós aqui que temos um pouco mais de habilidade para mexer com essa documentação, temos dificuldade para absorver todos esses dados aí, todos esses números, né, e entender isso aí para poder dar um parecer mais sensato. Então nós vamos aqui hoje fazer uma explanação do que está sendo colocado, que é a proposta que vem do Executivo, e acredito que não vai ser preciso ter muita alteração, né, tendo em vista que o prefeito com certeza mandou para cá aquilo que ele quer trabalhar em 2021. Então a gente não precisa estar movimentando muito, né? O ano passado nós colocamos algumas emendas e as emendas foram reprovadas porque entenderam que o orçamento teria que ficar do jeito que estava. Então nós não podemos aqui estar nos iludindo que nós vamos fazer grandes mudanças nesse orçamento, se depois na hora da votação, né, se tem um acordo para votar o orçamento do jeito que foi enviado para cá. Então eu espero que a população possa acompanhar, né, direitinho, para depois não vir cobrar do Legislativo, né, no ano que vem, que o Legislativo está impedindo o prefeito de trabalhar, porque o orçamento que está vindo para cá, se ele for aprovado, é aquilo que o prefeito pediu para trabalhar. Então acredito que não vai ter problema. Tá bom? Então eu agradeço a cada um de vocês e, na dúvida, faça pergunta, questionamento. Nós temos aqui a equipe da prefeitura, né, e nós temos a nossa assessora jurídica aqui da Câmara também, para poder nos orientar, informar a melhor maneira possível a população. Do mais, obrigado a presença de vocês, é importante aqui a participação da população. Boa noite. Passar para o presidente da Câmara, Sebastião Carneiro. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os presidentes das comissões, o Alemão, cumprimentar o Luiz, a Cátia, as demais pessoas que estão presentes aqui, as pessoas que estão também nos assistindo pelas redes sociais. É um momento importante essa audiência pública para a população de São Miguel do Guaporé. Nós vemos que tem muitas pessoas que não sabem como funciona o orçamento. Então seria importante a participação das pessoas, mas como também nós estamos passando por esse momento, né, dessa pandemia, a gente tem que fazer as prevenções adequadas. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que vieram, que é importante trocar ideias. Aqui é um momento de, quando se fala em discussão, mas é trocar ideias, alguém fazer alguma colocação, a questão das emendas, onde serão colocadas as emendas nas secretarias. Agradecer a cada um de vocês podem fazer pergunta, pode ficar à vontade aqui neste momento, nessa audiência. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos vocês. Pode voltar se colocar. Eu quero pedir autorização para todo mundo, que eu vou ter que tirar a máscara, porque eu já estou com um problema de aparelho nos dentes, ainda com a máscara fica mais difícil. Então, a gente mantém uma certa distância, dá para a gente trabalhar legal com a questão do Covid. Queria registrar a presença aqui do vereador eleito para o próximo biênio, os dois, o Adriano Sacomã e o Genivaldo. Os parabéns para vocês, sejam bem-vindos. Isso é importante que os vereadores que vão vir para essa casa que acompanhem esse trabalho. Pessoal, então assim, igual nós falamos, se vocês já ouviram, esse orçamento desse ano, foi um ano muito atípico, né? Nós tivemos o Covid, que foi um problema seríssimo, e para ajudar também o período eleitoral. Então,
tudo acumulou, né? Então a gente teve dificuldade de trabalhar com um conhecimento maior dentro dessa área. Mas o que a gente puder, nós vamos discutindo aqui na medida do possível. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco sobre a lei, sobre a diretriz orçamentária, que também faz parte do projeto. Alguém me ajuda a centralizar isso aqui? Ok, então esse aqui é o projeto de lei, porque as leis, elas gerem duas, que são a de diretriz orçamentária e depois a LDO. A LDO e a LOA, que é a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária. Então elas são geradas em duas situações. A Lei de Diretrizes, ela é a base da Lei Orçamentária, ela que rege os segmentos da Lei Orçamentária. Então a Lei de Diretrizes, ela não tem muito o que discutir. Ela é meramente a parte têxtil do orçamento, que essa aqui é uma parte mais contábil, uma parte mais jurídica do orçamento. Então ela normalmente, ela não tem muitas alterações, né, que ela vem já de um segmento, então nós não temos nem muito o que discutir sobre ela. Ela tem os artigos, o segmento dela que é jurídico e simplesmente a prefeitura tem que acompanhar de acordo com o segmento do Tribunal de Contas e tal. Okay? Então, assim, nós vamos um pouco mais na discussão realmente do orçamento, que é a parte mais importante. Se vocês quiserem falar alguma coisa, parte da prefeitura, o doutor Hernânio, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes, se teve alguma alteração assim expressiva, se não teve, a gente mantém e segue em frente. Pode ser? Foi alterado o ano passado, doutora? Não, é que das subvenções, né? Mas ela já está na diretriz já. Já está. Porque a diretriz ela só vai reger o seguinte: se a prefeitura pode fazer esses repasses para essas associações. A diretriz ela só autoriza. Entendeu? A questão valor já é orçamento. Então, assim, teve uma discussão que era de alteração sobre as datas das entregas das diretrizes. Ela veio nessa lei, doutor, ou não? Doutor Hernandes, sabe alguma coisa? Ela não foi alterada, porque a de diretriz ela é apresentada na Câmara até o dia 15 de julho. 15 de abril, desculpa. Então, a lei de diretriz orçamentária ela tem que chegar na Câmara até o dia 15 de abril para apreciação. E o orçamento ele é até o dia 30 de agosto. Que tem que ser apresentado na Câmara. Então, são leis regimentais. Igual eu falei para vocês, é um ano atípico, vamos falar desse, né, teve as dificuldades todas, o orçamento e a lei e a diretriz chegou bem depois, mas vamos discutir o que pode. Então, nós vamos passar já direto para a lei orçamentária, para a LOA. O orçamento, para quem não, muitas vezes as pessoas têm dúvida, o orçamento é um planejamento que a prefeitura faz para um exercício próximo que vai vir. Não é que tem 1 milhão de orçamento que vai ser concluído 1 milhão de financeiro. A prefeitura ela faz um planejamento do que se prevê em arrecadar no próximo ano. Tem um projeto, mas nem tudo que está previsto em orçamento vai ser realizado devido à situação financeira. A prefeitura hoje em dia ela é uma empresa, se ela arrecadar, ela vive de impostos e arrecadação. Se arrecadar, ela tem X para gastar, se não arrecadar, ela não tem X para gastar. Então muitas vezes as pessoas, mas tinha 1 milhão na secretaria tal e não foi gasto isso. Mas por condições muitas vezes financeiras mesmo, ou de remanejamento dentro das secretarias. Porque muitas vezes nós sabemos que 51% é de folha,
Você tira 51% de folha de pagamento, depois você tira mais 15% de obrigatoriedade da saúde, mais 25% da educação. Se você for calcular isso de investimento livre hoje, sobra-se muito pouco. Sobra um pouco mais de 5% para o prefeito fazer os investimentos livres, de recurso livre, é esse que a prefeitura pode gastar em qualquer um setor. O resto são praticamente todos alienados, e os convênios que vêm. Está difícil para abrir? Então, assim, tem todos os recursos de cada secretaria. A prefeitura, ela divide cada secretaria com um valor X. Mínimos, tem os mínimos previstos, que é a Secretaria de Educação e Saúde, que é o mínimo previsto. A Câmara também é uma parte de secretaria, que o orçamento é o mesmo. A Câmara também tem o limite dela. E dali para frente, se divide em todas as secretarias, cada um com um valor X de orçamento. Aí muitas vezes vai para a secretaria tem um valor X, não se executa aquele valor, aí tem que tirar de lá para repassar para outra. Aí é onde vocês ouvem direto aquela conversa. Remanejamento. Então a prefeitura, muitas vezes, ela coloca na sigla orçamentária lá no 39, não, eu preciso no 41, no 52, preciso, aí vem para a Câmara, os vereadores votar, mudar aquele orçamento para voltar para lá. Então, assim, essa questão de remanejamento é muito complicado. Tem-se uma recomendação do Tribunal de Contas, você me corrige se eu errar na porcentagem, me parece que independente de qualquer valor orçamentário que a Câmara dá para o prefeito, ele não pode exceder de 20%, porque senão ela descaracteriza o orçamento do ano. Então é um cuidado muito importante. O ano passado, esse ano, já teve uma recomendação muito séria na prefeitura, né, do Tribunal de Contas, porque se você passar de 20% de remanejamento, independente de repasse, de autorização ou não, você descaracteriza a prancha orçamentária. Então nós temos que ter muito cuidado, né, essa nova gestão que vai vir aí, para poder ter cuidado nessa quantidade de remanejamento, porque senão não prevalece o orçamento. Porque se você tira todos os segmentos aí, 25, 15, mais 7 da Câmara, mais 51 de folha, se você remanejar 20%, então é complicado. Mas vamos lá. Esses são os repasses, esses são os valores que estão previstos. Se eu tiver na frente aqui, não tem como eu sair daqui, tá, pessoal? Quem não puder ver aí, dá uma mudada de espaço ali. Nós temos aqui uma previsão orçamentária de 2.409.17 para a Câmara, uma previsão para o gabinete do prefeito. Essas são as secretarias. 1.678.000, Secretaria de Administração e Fazenda, 5.129.000. Muitas vezes vocês veem a Secretaria de Administração e Fazenda, o valor é muito alto. Realmente, é porque é onde a parte patronal, essas questões, fica tudo na Secretaria de Administração e Fazenda, tá? Secretaria de Educação, 22.065.000, é o maior orçamento do município. Secretaria de Saúde, 16.500.000 e alguma coisa. Secretaria de Assistência Social, 2.137.000. Agricultura, 1.228.000. Planejamento, 1.979.000. Secretaria de Esporte e Cultura, 989.000. Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, 1.209.955. Eu vejo que a Secretaria de Meio Ambiente, esse valor é devido à coleta do lixo, que está lá, ainda permanece a coleta de lixo dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né? A Secretaria do Instituto de Previdência, que também é parte do orçamento da Prefeitura, que tem um orçamento de 9.711.000. As despesas fixas são as mesmas. Oi. A doutora lembrou interessante, porque os orçamentos, as receitas e as despesas tem que zerar, tá? Porque se você arrecadar 100, você tem que gastar 100. Você não pode deixar para depois. Você não pode mudar essa questão. Por isso que aqui fala que os valores das despesas são as mesmas. Aqui tem todos os anexos. O projeto ele é muita coisa, muita burocracia dentro e tal.
o orçamento hoje, previsto para o exercício 2021, é aquele dali, ó, arrecadação 68, dá para vocês verem dali? Não dá para ver, né? Aqui, ó, as arrecadações de imposto, tal, que é a parte principal aqui da arrecadação do município, são as transferências correntes, que é o FPM, né? Que é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que, na verdade, o município vive do FPM, tá? 68.963.762, que é planejado em arrecadar. E planejado em gastar 68.963. Então, o nosso orçamento previsto para o exercício 2021, 69 milhões, um pouquinho próximo a 69 milhões. Pessoal, quem for tendo alguma dúvida aí, pode dar um grito aí, tá? Que eu vou indo em frente aqui. As receitas e as despesas também, outro quadro demonstrativo. Tem os déficits ali também, os superávit. Você pode explicar um pouco melhor para mim sobre o superávit? Só para poder dar uma apanhada. Porque o superávit tem várias discussões aqui na Câmara quando chega e muitas vezes as pessoas de fora não têm esse entendimento. Faz para mim enquanto eu... Pessoal, conseguiram mais ou menos o entendimento? Mais conhecido como os recursos que ficam de um ano para o outro, isso aí. Então, quando fica, e esse recurso não é do orçamento fixo, é do orçamento que a gente fala que é as emendas parlamentares. E o que se recebe é mais. Por exemplo, chega no final do ano, normalmente no final do ano o governo federal dá um repasse a mais. O ano passado teve o repasse da Petrobras, né, dos pré-sal. Então aí entrou no finalzinho, aí ele entra para o exercício como superávit. Então do ano passado, desse ano eles estão prevendo um superávit de 9.501.000. E aonde entra também as emendas parlamentares, que não se concluem no ano. Por exemplo, quando o governo federal manda para o município 1 milhão de emenda, chega no final do ano, não conseguiu concluir, gastou 500 mil. Fica para o outro ano 500 mil. Então tem que entrar com superávit de 500 mil. É uma situação assim bem interessante, que a gente tem que ter muito cuidado, os vereadores, e que a cassação da Dilma foi, não sei se lembra, foi da questão das pedaladas. E as pedaladas era o problema do superávit. Então, muitas vezes o governo federal sinaliza, ou o governo federal ou estadual, sinaliza com a emenda de 1 milhão, por exemplo, o município, mas ele não empenhou. Nesse empenho, antes de chegar esse empenho, ou mesmo que chegue um empenho, a Câmara pega aprova essa lei, encaminha a prefeitura joga ele como superávit. E ele se contabiliza. Entendeu? Mas só que daí não entra o recurso, eles tiram esse recurso, e não entra o financeiro, eles retiram. Então aí é onde entra as tal das pedaladas que trabalham. Tem muitas prefeituras que trabalham com as pedaladas aí. Tá? Então, o previsto de superávit para o exercício de 2021 está lá 9.501.000. Beleza? Alguma dúvida sobre o superávit? E além do superávit, tem o excesso de arrecadação. Está previsto ali junto ou não? O excesso de arrecadação ele não é previsto em lei, ele é aprovado no decorrer. Cada
trimestre é feita as prestações, é feito o balancete, né? Vocês fazem um balancete trimestral ou semestral? Trimestral. Aí, no segundo semestre, com os 2 primeiros, eles já têm essa previsão desse excesso de arrecadação. Aí é onde joga para dentro do orçamento. Então, são trabalhados em 2 sistemas. Além do sistema normal, despesa e receita, tem o superávit financeiro e o excesso de arrecadação, que é bem interessante também. Um dos grandes excessos de arrecadação que teve, que foi mais conhecido, foi a questão daquele negócio do asfalto, né? Foi no ano passado ou atrasado? Aquele negócio da BR-429, que o pessoal estava com os ISS que não foi pago. Eles não arrecadaram no município, depois a justiça fez eles pagarem, né? Aí tem as despesas aqui, ó, segundo as categorias, mas aqui assim é bem misturado, muita questão de multa. Vamos a... O elemento de despesa, para quem não tem entendimento, quem não tem o conhecimento ainda, cada segmento desse é a secretaria. Aí tem os elementos de despesa. Cada elemento de despesa tem os serviços terceiro pessoa jurídica, contratação de serviço. Sim. Cada um dessas é uma receita que tem para arrecadar. Então, assim, é um monte de númerozinho bem chato, mas no orçamento tem o tempo todo isso aí. Também isso aqui é uma descrição. Um resumo geral aqui. As receitas correntes 72 milhões, aqui já está tudo juntado. Já está tudo junto. As despesas do Fundeb. Teve alguma alteração no Fundeb para esse ano? Que ia ter uma alteração? Não teve, né? No repasse? Teve não, né? Os impostos de contribuições, as distribuições, receita patrimoniais, corrente e tal. Então, isso aí são o quadro geral ali. Aqui também começa as despesas, né, que são as despesas correntes, pessoal, aposentadoria. O município nosso tem que ter muita preocupação, que agora parece que a partir do ano que vem já começa uma grande aposentadoria, né? Por enquanto ainda está bem recentezinho, mas ali tem as RPPS, doutor, nós precisamos de trabalhar nisso, né, doutor Nando? Essa RPPS tem que ser trabalhada urgente. Não foi mexido no projeto, doutor? Não foi alterado? Então, está para votar ainda, né? Então essa RPPS é bem... Então vamos lá. Agora a gente vai detalhar, começa um pouco de detalhamento, que é o orçamento da Câmara. Por secretaria. Igual eu falei com vocês, a Câmara é uma extensão de uma secretaria da Prefeitura. Tudo que vem para a Câmara se gasta, quando chegou em dezembro, o que gastou bem tem que bater, o que não bateu se devolve para a Prefeitura. Tá? Então está ali as despesas correntes, os vencimentos pessoais, pode ver ali que o patronal, só as despesas correntes da Câmara é 2 milhões e pouco, só a folha quase 1,5 milhão. Então, é lamentável que todo o setor público hoje é mais de 50%, 55%, 52% é folha de pagamento. A Câmara ela gira em torno de 70% a folha de pagamento, porque a da Câmara é diferente da Prefeitura. Então, aqui tem aquisição de equipamento material permanente, capital, serviço terceira pessoa jurídica, auxílio alimentação, as diárias, material de consumo. É uma secretaria normal que se conclui ali em 2.409.017. O que acontece? Falando para vocês que, igual
foi comentado que no segundo semestre, normalmente, que onde a prefeitura, ela vai, a parte contábil da prefeitura vai se determinar se realmente esse orçamento vai estar ok, ou vai poder crescer, ou vai poder diminuir também, não é só aumentar. Se a arrecadação diminuir, vai ter que tirar os recursos, os orçamentos, tá? Então, na verdade, as previsões é feito no limite, não é feito muito alto, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o ano que vem, eu no meu ponto de vista particular, eu acho que o efeito do Covid vai entrar o ano que vem. A hora que diminuir essa questão aí de auxílios, né, daí começa a ter um problema. Pessoal, alguma discussão aí sobre o orçamento da Câmara? Os vereadores, os dois que estão chegando aí, ó, se quiser discutir, está aqui, tá? Só levantar a mão aí. O gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito é uma secretaria, onde tem as despesas correntes, também, mesmo sistema, subvenção, onde o Zilo abordou. Vocês vão ver em várias secretarias essa parte aqui, onde se fala subvenção social, que é o 43, onde o prefeito pode fazer o repasse para as associações tipo a APAI. A gente tem uma ideia diferente para poder tentar fazer uma parceria com a APAI, em vez de ficar em repasse direto, a gente faz um repasse por convênio, por termo de convênio firmado por decorrer do ano, tá, Zilo? Só um minutinho aqui, porque hoje nós estamos falando, além de estar falando para vocês, estamos falando para muitos internautas. Inclusive, meus amigos estão me acompanhando aqui. Essa questão aqui, quem sou eu para explicar isso agora, né? Isso aqui, os meninos estão chegando agora, os vereadores, cada isso aqui seria uma gavetinha de dinheiro. Só pode gastar dessa gaveta só nessa gaveta. Dessa gaveta só nessa gaveta. Quando o prefeito pede remanejamento, tira-se dessa, põe nessa. O prefeito gastou, faltou, tira de novo e põe nessa. Ou vice-versa. Então, para o povo que está nos acompanhando, é essa a questão, né? Para que possa entender, cada letrinha daquela ali, o dinheiro do orçamento que nós estamos ponhando nesse momento, nós estamos ponhando ele naquela letrinha ali, naqueles númerozinhos. Se o dinheiro não der, tem que remanejar. Se sobrar, pode se remanejar por um outro sentido. Não é isso, Alemão? Continua. Obrigado. O Zilo foi mais prático, direto no assunto, mas é bem assim mesmo. Quando chega numa altura, por exemplo, igual nós falamos aqui, se o dinheiro, pessoal, vamos mudar um pouco a conversa, a gente fala em dinheiro, mas não é dinheiro, é orçamento. Isso, Rafael. É o orçamento. Se tem um orçamento aqui, ó, material de consumo, você não pode usar o que está na diária. É diferente. E o que está aqui, material de consumo da Secretaria de Gabinete, você não pode usar em outra secretaria. Aí é onde entra a questão de remanejamento. Tá? Então, o orçamento do gabinete é 1.678.000. Ok? Vamos lá para a Secretaria de Administração e Fazenda. Igual eu falei com vocês, olha aqui, ó. As despesas correntes, todos os contratos, muitas vezes a pessoa fala, mas tem 4 milhões e pouco de orçamento na Administração e Fazenda. Mas todos os contratos de sistemas, dos sistemas operacionais da Prefeitura, é a Secretaria de Administração e Fazenda que paga. Então, por isso que ela tem uma despesa, os contratos, tem várias, tudo hoje que rege todas as secretarias, a Prefeitura, ela é firmada dentro da Secretaria de Administração e Fazenda. Por isso que ela tem um valor das despesas bem alto lá em cima. E o encargo social. Todos os encargos sociais que tem, também, de todas as secretarias, menos saúde e educação. Agora foi separado. Então tá ok. Já foi separado. Cada secretaria agora ela tem a folha e o patronal já. Porque o patronal só tinha a folha e o patronal ficava na Administração e Fazenda. Então agora todo o patronal fica dentro de cada secretaria. Ok? Então, mas mesmo assim, ó lá. 1.853.000 só de encargos sociais. Pessoal, alguma discussão sobre a questão aqui da Administração e Fazenda? Vamos lá então. Aqui é onde entra a Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
é uma da grande discussão também. O orçamento dela é um orçamento assim bem avantajado, de 3 milhões e 200, 3 milhões e 900 de alguma coisa. Também, no outro quadro, no QDD, vai estar mais específico, um pouquinho melhor. Só que a gente faz essa primeira discussão, depois nós vamos no outro em detalhamento, senão a gente perde, a gente se mistura muito, tá? Então, quando entra em serviço terceiros pessoa jurídica, por exemplo, cadê o 39 aqui, que eu estou sem óculos? Aqui. Outro serviço terceiro pessoa jurídica, 870 mil. Esse valor é um valor que se contrata máquinas, compra combustível, contrata as máquinas para poder fazer patrulhamento, essas coisas. Então, normalmente, as pessoas, a Câmara movimenta ali dentro, porque se for fazer esse tipo de contratação é pouco recurso. Mas a gente não sei se tem alguém que está representando aqui a Secretaria de Obra, ou pode representar, para falar se é isso ou não. E aí tem ali onde é o material de consumo, que é 1 milhão e 57, onde compra combustível e peças, essas coisas. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre a Secretaria de Obras? Seria interessante se os secretários estivessem aqui para poder, mesmo no final do exercício para o ano que vem, mas tinha que discutir. Mas vamos lá, vamos em frente. Carazai foi secretário de obra, quer discutir uma coisa? Essa obra de instalações aqui, ó, é onde é a construção. 512 mil, onde talvez vai construir alguma coisa para a Secretaria de Obra. Secretaria de Educação é uma secretaria difícil de discutir. Sim, Luiz. A questão da limpeza para a cidade, então, vamos só deixar que nós entrar no QDD, que ela vai especificar, que é mais fácil, porque aqui ela abrange tudo. Entendeu? Deixa só chegar lá embaixo, que daí é interessante a gente fazer essa discussão. Iluminação pública, lembra também da gente discutir. Então, igual eu estava falando com vocês, a Secretaria de Educação é uma secretaria difícil de discutir. Ela tem um segmento diferenciado, né? O orçamento dela é muito grande, mas a maior, hoje só a folha da Secretaria de Educação, ela fica 17 milhões 893. Então, para quem vai ter um orçamento de 17 é só de quase 18 praticamente, só de folha de pagamento. E nós temos mais a indenizações e restituição trabalhista e tal. Então, se você for ver aqui, se tem muito pouco para poder fazer outras coisas na educação que não seja folha de pagamento. Aonde está o transporte escolar? Convênio, é verdade. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre a educação, lá no QDD ele vai entrar um pouquinho mais claro. Isso, como crédito especial. É o convênio do governo do estado que vem para o município fazer o transporte escolar. E o município tem a parte dele de recurso livre que é no transporte escolar. E a parte do recurso livre do município tem a parte dos 40% e dos 60%. Então, assim, tem que ter, assim, meio... Esses cálculos aí, não é difícil, mas, assim, tem que se discutir bastante. Secretaria de Assistência Social é uma secretaria que tem um orçamento de 2.137.000, né? Aqui também, onde a gente falou da APAI, que é as subvenções sociais, que normalmente essa subvenção da APAI vai através da Secretaria de Assistência Social. Tá?
Aqui tem 99.111. Só que assim, ela não fala que é específico para a APAI. Lá no DQDD que ela vai falar a parte da APAI. Porque ela abrange todas, né? A Secretaria de Agricultura, 1.228.000. Mas se vocês for ver uma das coisas que a gente discute muito sobre a questão de agricultura, como a gente fala que a agricultura do nosso município é o maior, onde gira mais emprego no nosso município hoje é a agricultura. O maior empregador do município é a agricultura, não é o frigorífico, não é o público. Então, se nós formos ver aqui de 1.228.000, você tira 419.000 só de folha de pagamento. Então, vai sobrar praticamente 700.000 de investimento na Secretaria de Agricultura. Se você for fazer um apanhado do orçamento, você pega, se alguém pudesse fazer um cálculo meio rapidão para mim, 1.194.000 menos 419, vamos lá, mais ou menos, 775 menos 180.000. Então, porque esse daqui é subvenção social da agricultura, então vai sobrar aproximadamente 500.000 para investimento livre dentro da agricultura. Então é um orçamento que eu acho que a gente tinha que ter uma visão assim, um pouco mais ampla nele. Secretaria Municipal de Planejamento, 1.282.000, né? Aqui, essa reserva de contingência, quando vocês veem aqui, é um orçamento, na verdade, para deixar mais claro, é um recurso que fica retido numa secretaria para fazer os investimentos em outra. Não é verdade, doutor? De uma urgência, uma contrapartida. Todos os recursos que vêm do governo do estado ou do governo federal, ele tem uma contrapartida do município. Alguns são 2%, outros são 5%. Então, normalmente, quando não tem, por exemplo, você pegar um recurso de 1 milhão na agricultura, for colocar 5%, já vai, o orçamento dela já vai embora. Então, por isso que tem essa reserva de contingência, que fica condicionado dentro da Secretaria de Planejamento, que é para ser usado. Normalmente, ele é remanejado para folha de pagamento. Tem alguns contratos que ficam dentro do planejamento? Tem um contrato de engenharia, que é serviço terceiro de pessoa jurídica, né? Que fica lá dentro do convênio, fica lá dentro daquela sigla orçamentária, que é aqui, ó, R$640.000. Então, se você pegar hoje, consultoria dos 325.000, mais serviço terceiro de pessoa jurídica, 640.000. Então, dá quase R$1 milhão só de consultorias. Então, assim, a gente não é contra a questão do orçamento da planejamento, mas a gente acha uma disparidade com a Secretaria de Agricultura, que é uma das bases que a gente vê. Mas, vamos em frente. Secretaria de Esporte e Cultura, ela tem um orçamento de 972.000, mas praticamente o orçamento da agricultura, ela fica direcionado dentro da folha de pagamento, 260.000, e aqui 415.000, onde serviço terceiro de pessoa jurídica, onde se distribui nas festas da cidade, do município de São Miguel e Distrito de Santana. Tá? E material de distribuições gratuita, que é para fazer campeonatos, essas coisas. Tá? Então a maior parte ali, os 415.000, é direcionado às festividades do município. Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, igual eu falei com vocês, tem um orçamento de 1 milhão e pouco, mas onde entra aqui, ó, material de consumo, que é para aquisição de combustível do caminhão de lixo, né? Tem as despesas normais, não se tem muita coisa diferente, além da folha de pagamento. Você pega a folha de pagamento mais o material de consumo, praticamente já fechou o orçamento.
E ali dentro também tem lá, uma sigla orçamentária de subvenção social, 36 mil. O Instituto de Previdência, não tem ninguém do Instituto, né? Não tem ninguém do Instituto. O Instituto também ela tem um status de secretaria do município, tem um orçamento de 3 milhões e pouco, mas lá é direcionado também todo em as aposentadorias, previsto 2 milhões e 200, as pensões e as vantagens aqui é a despesa corrente dentro do Instituto, né? E aqui do Serviço Terceira Pessoa Jurídica é onde tem as contratações do sistema, tem um sistema jurídico e um sistema contábil dentro do Instituto de Previdência. Sim. Não gasta. Hoje o Instituto de Previdência, se eu não estiver enganado, mas tem aproximadamente 50 milhões, eu acho que de investimento, né? Então esse recurso ele é aplicado e tem um retorno para o município e ele precisa do orçamento para ele entrar. Então muitas vezes por isso que é reservado ali. E tem uma coisa interessante que é aqui, ó, no Instituto de Previdência, que se chama indenizações e restituições. Isso daqui, ó. Isso daqui é de 300 mil, é aqueles processos que as pessoas ganham na justiça por em desacordo com os pagamentos. Já passou a maior fase, mas ainda tem uma grande parte que está para receber ali ainda, que inclusive tem a maioria judicial, né? Que é aqueles recursos que a prefeitura descontou do funcionário e depois agora eles entraram pedindo aí. E lá também, como foi dito, ó, tem a reserva de contingência, que é onde você falou, quase 6 milhões que está condicionado lá dentro. 5 milhões e pouco. Então, o Instituto de Previdência, se você for pegar hoje, dentro do Instituto, a parte orçamentária de trabalho, ele gira em torno de 500 mil, 400, aproximadamente 500 mil. Tá, o restante é só o normal lá dentro. Agora aqui onde eu falei com vocês, ó, que é o QDD. Não, é resumo geral ainda, né? Não. Aqui já dá para a gente ter uma noção melhor Sim. Sim, é verdade. Vamos direto no QDD lá. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma discussão enquanto eu acho aqui, pode ir falando, tá? Ela começa aqui, né? Vai vendo aí a página, doutora. Aqui? Isso. Olha, aqui vai ficar assim um pouco mais claro, tá? Para a gente ter um entendimento assim um pouco melhor. Que é as distribuições direto nos elementos de despesa, tá? Onde tem os recursos livres e
e as arrecadações. Quer ver? Então, aqui a Câmara é praticamente o mesmo procedimento, né? A Secretaria de Gabinete também. Sim, está aqui. É a Secretaria Municipal de Gabinete. Mas não é esse quadro que eu quero, não. Programático. É nisso mesmo? Ah, sim. Ok, é que eu estou passando direto, que eu não estou enxergando, que eu estou sem o... Aqui, ó. Então vamos lá. Vamos entrar aqui na Secretaria de Assistência Social, que nós temos aqui os representantes da PAI, que tem interesse de ver a questão do... Aqui. Vamos lá. Subvenção social. Está aqui. Olha aqui, ó. Onde entra aqui, na assistência social, assistência da criança e adolescente. Aí temos lá, qualidade de vida da população, convênio APAI. No convênio da APAI, ela tem 48.220,25 centavos, que é direcionado para a APAI. Dentro desses 48 mil, é onde eu falei com vocês a questão dos elementos de despesas, das distribuições. Você tem aqui, nós temos aqui o elemento 43 e o 00. O 43 são as despesas correntes, outras correntes, transferências de instituições privadas, sem fins lucrativos. Não era esse quadro que eu queria. Ok, entendi. Sim. Então aqui dentro vai ser um repasse direcionado. A APAI vai fazer um plano de trabalho, encaminhar para a prefeitura vai ver esse plano de trabalho dela e vai fazer o repasse. Então é dentro de um repasse só, aonde eu estava falando aquela situação que nós conversamos, Kátia, tá? Então aqui, ó, o valor direcionado para a APAI é 48.260. Se alguém quiser fazer, me parece que já tem uma emenda, uma solicitação de emenda para as comissões através da presidência, no valor de 40 mil. O ano passado veio esse mesmo valor, foi votado, aumentou o valor, foi recebido quanto? Desculpa, esse ano. Só um pouquinho, eu queria que alguém ficasse aqui para fazer umas fotos, que é para necessidade também da audiência pública, essa discussão. Por favor, Paulo, ajuda nós, hein? Foi destinado 40 mil dentro do orçamento, nós pedimos uma emenda de 40, ela foi aprovada. Porém, devido à situação de pandemia e tudo mais, foi firmado o convênio de 40. Está sendo feito o repasse de 5 parcelas de 8 mil. Nós vamos receber a 5ª parcela. Neste orçamento, nós já pedimos, através do Gabinete da Previdência, mais 40 mil na subvenção social numa emenda parlamentar, que vai entrar em discussão e, posteriormente, em votação. Então tá aí, a PAI solicitou a emenda já um pouco a mais. Sim. Essa merenda escolar, ela vem do governo federal ou é direcionado direto do município?
Da merenda escolar a gente recebe em cima do valor do censo. O que ocorre é o seguinte, nós temos aproximadamente 70 alunos, porém só entra no censo escolar aquele aluno que está matriculado na APAE, que é um centro de atendimento, e na rede municipal. Então, nós temos 20 alunos, aproximadamente, que recebem o recurso da merenda escolar. Dá, em média, R$200, 200 e pouquinho. Não, por mês. E nós servimos 2 refeições daí, né? Este ano, agora, a gente deu as cestas básicas por conta do Covid, essa coisa toda. Não serviu o almoço e nem café da manhã, mas é 2 refeições que a PAI serve. Uma coisa importante também, que a Cátia falou esse dia, que frisou, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que deveria, sim, ter uma visão diferente sobre os acompanhantes. Como que traz, muitas vezes, o filho, né, especial, o filho tem alimentação e o acompanhante vai ficar olhando, senão vai ter que ir para a rua. Ele tem que se alimentar no mesmo local. E aí, muitas vezes, o financeiro não dá, não é verdade? Foi o que você abordou aquele dia? Muitas vezes não tem nem condições de fazer uma alimentação na rua. Eu me prontifiquei junto com a Cátia, a gente ajudar ela a fazer um planejamento do ano que vem para dar a PAI. Porque daí, quando entrar esses repasses, já direciona direto aos... que você tem que fazer... Tem muita coisa lá que tem que ser planejado. Tem que planejar certinho para você mostrar, olha, eu preciso disso. Porque se a gente pensa em discutir só em valor, o valor você fala X, né, Zílio? Então, olha, eu preciso de X porque eu tenho que gastar com isso, isso e isso. Tem que apresentar. Sim, não, mas a emenda, eles já fizeram ofício pedindo a emenda. Uhum. Então, eu pedi para ela, eu já falei com a Cátia, nós tivemos uma conversa esses dias, mas tempo que a gente fazia um plano de trabalho do ano todo, concluso, para ela apresentar, olha, eu preciso de X no ano, não é o valor, não é essa emenda aí, entendeu? Eu preciso lá de R$80 mil que eu tenho que gastar esses 80 mil, para poder a gente saber, porque, igual você falou, muitas vezes você coloca lá, vamos trabalhar com o que vim, só que o que vim não dá, aí não adianta. O Arilson ele destacou nesse ponto aí a questão da discriminação de valores a ser agregadas no plano de trabalho, entendeu? E justamente por isso, até nós tivemos um probleminha a princípio no começo do ano, porque no plano de trabalho apresentado pela PAI, proposto pela PAI, havia uma discriminação, mas uma discriminação de certa forma genérica, né? E aí com essa questão do Covid aí, alguns gastos que a PAI iria ter esse ano deixou de ter. E aí, devido não estar especificado no plano de trabalho esses gastos, né, acabou gerando um pouco de transtorno. Então, mesmo que haja a vinculação de convênio, né, é imperioso destacar que, nesses casos, a discriminação desses valores a ser gastos no plano de trabalho deve ser bem trabalhado no próprio plano, a fim de que possa justificar o porquê do aumento que está tendo e o porquê do valor do convênio. Que a prefeitura, eles pedem X, a prefeitura paga X, mas não tem um...
Eu me coloquei à disposição, o pessoal que puder também da Câmara aqui vai estar à disposição de vocês, se vocês quiserem, né, semana que vem um dia, a gente senta, a gente pega a doutora Neide, pega o pessoal que tem conhecimento, a gente ajuda a fazer o plano de trabalho, para ficar mais concreto. E também a Beatriz falou aqui sobre a questão da casa dos idosos, lar dos idosos, que não tem nada previsto, mas precisa-se de uma solicitação deles, está em subvenção social, ou tem alguma coisa, não lembro? Tem alguma coisa do lar dos idosos? Não. Não tem, mas tem previsão que é a subvenção social. Não. A subvenção social já está na LDO. Desculpa, na diretriz. É de segmento, né? Então, a gente precisava agora de ter um contato antes de fechamento do projeto, de uma solicitação do lado dos idosos, para a gente poder deixar ou especificar no próprio orçamento, né, o repasse, o recurso, ou deixar como subvenção mesmo e depois eles fazem um plano de trabalho também. Mas, assim, a subvenção é para todas essas situações aí. Tem apagou aqui? Pessoal, alguma discussão mais sobre a assistência social? Aí nós temos aqui um gargalo muito importante, que nós precisamos de ter muito cuidado com essa situação aqui. Ele não está mais nessa sigla, né? PET. Ele não está mais nessa sigla, né? Então, o que nós precisamos de ter é um cuidado diferenciado com a casa dos menores, né? Como é que fala lá embaixo? O CRAS, né? Então, eu acho que tinha que ter alterado já, não? O PET não existe mais, não existe já a sigla ainda, não existe mais, né? Então, ela tinha que alterar, eu acho que teria que fazer essa alteração urgente, e a gente rever sobre a questão da casa do adolescente lá, que é o CRAS, junto com o Conselho Tutelar, tá? Nós temos, sim. No artigo 23 da LDO, está dizendo o seguinte, que o Poder Executivo emitirá como anexo à lei orçamentária a relação das entidades que, no exercício 2020, no caso seria 2021, poderão vir ser beneficiadas por subvenção social, contribuição ou auxílio. Esse artigo já existia o ano passado e não tinha na lei orçamentária. Até teve uma ocasião que eu até discuti com o doutor Hernandes sobre uma associação atlética que queria ser beneficiada, mas ela não tinha relação no orçamento. Então, como a LDO está prevendo isso, eu penso que o Executivo vai ter que criar essa relação de associações ou de entidades que possam ser beneficiadas. Na verdade, aqui ele não está dizendo que vai ser, mas que tenham condições de ser beneficiadas. E aí, nesse caso, entraria a APAI, a Associação dos Idosos, algumas associações de trabalhadores rurais, esportivas. Então, o artigo 23, Dirce, dá uma verificada, porque ele exige que esteja uma relação taxativa na lei orçamentária. Nesse projeto não tem. Bem interessante que a doutora colocou, só para mim, aqui eu não consegui mais localizar ele. Esse aqui, né? O Poder Executivo emitirá com anexo na lei orçamentária a relação das entidades de exercício financeiro 2021. Poderão servir de beneficiados de subvenção sociais. Nós tivemos uma discussão, o doutor Hernando participou dela, apesar que era uma outra situação, que era por causa da época do Covid, que tinha um decreto do governo do Estado, né, proibindo,
uma recomendação, né? E está ali, ó. Então, todos essas associações, para deixar mais claro, a associação, essas entidades, deve ser prevista na lei orçamentária, na lei de diretriz, que é na LDO. Não, na lei não, ela tem que ser prevista na relação, aqui nesse artigo, ela tem que prever já, junto com a lei de diretriz, a relação dessas associações que poderão estar aptas a receber os recursos. Por exemplo, os times de futebol, a associação de pescadores, a associação do parque de exposição, então deveria estar aqui já específico. Alguém de vocês quer falar alguma coisa sobre isso? Aproveitando o gancho da fala da doutora Neide, é muito interessante sim fazer constar esse rol taxativo aí, e aí até peço para que os vereadores, né, entrem aí num consenso, né, porque assim, muito embora haja um rol taxativo, né, é difícil você taxar durante 12 meses de um ano alguma associação, todas as associações que poderão ser beneficiadas com isso, né? Então, assim, é quase que um cronograma que deve ser feito nesse caso, então, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Isso. Porque se for seguir a risca desse artigo, de fato vai ter que ter um rol taxativo, e as associações que não tiverem elencadas nesse rol, infelizmente elas não poderão ser beneficiadas com as subvenções sociais, que foi o caso que aconteceu no começo do ano. Salvo engano, né, foi uma festa de aniversário anual de uma associação, não me recordo o nome dela aqui agora, Serra Dourada, Esporte Clube Serra Dourada. E aí deu essa confusão aí, e por sorte, para abafar o caso de vez, lamentavelmente veio o Covid aí, que de jeito nenhum poderia acontecer mesmo. Mas se não fosse o Covid, ia ser uma discussão aí que se encaixaria nesse caso. Não, assim, se não suprimir o artigo, para o prefeito fazer um repasse para a associação, tem que vir para a Câmara pedindo a autorização da associação. Aí tem que se especificar. E foi aonde estava aquela dificuldade, aquele impasse o ano passado. Então, na formação que está aqui hoje, por exemplo, na formação que está aqui hoje, ela especificou a PAI aqui não, né? Sim, mas eu quero dizer o seguinte, só para a questão de informação, se o que a LDO não autoriza, pode ser autorizado por lei, por lei da Câmara. Por exemplo, ali não fala que tem que fazer um repasse para a PAI. Ok. Então não pode, o prefeito não pode. Mas ele pode mandar um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para fazer um repasse para a PAI. Ou não. A LDO não pode ser alterada por lei no decorrer do ano. Então é uma situação que nós precisamos dessa discussão. Ou suprime o artigo todo ou dá um geralzão. Só que daí se escolher um monte e ficar uma fora, depois não tem como colocar.
Só que essa questão aí, esse artigo já existe, foi questionado o orçamento 2019 para 2020, inclusive foi mandado o projeto para a Câmara para beneficiar algumas entidades que não consta a relação. Aí vem aquela questão política. A associação se organiza, vem aqui e pede para o vereador faz a indicação, o prefeito não paga porque o vereador é de oposição ou de situação. Ou porque quer beneficiar aquela porque tem um grupo político interessado. E as outras, que às vezes têm um projeto social bom, não recebe essa indicação, porque depende do executivo fazer o pagamento, né, e enviar para cá. Então, vamos supor, eu sou presidente de uma associação. Se a minha associação não está previsto ali, para que eu vou fazer a documentação da minha associação tudo em dia, vou receber, vou fazer o sistema lá agora fugiu o nome do sistema lá, que fizeram várias associações aqui, fazer curso, fazer a documentação tudinho, gastaram. O CISPAR, gastaram aí 350, 500 conto. Ninguém conseguiu receber nada. E o CISPAR ele tem que ser renovado. Aí a associação se organiza, faz o projeto, chega aqui, ou porque o vereador não é da situação, ou porque o prefeito disse que não pagou mesmo, a subvenção ficou toda no orçamento, foi remanejada esse ano para a agricultura, da agricultura passou para a Secretaria de Obras, e até agora a gente não viu atender a associação. Então, se não está previsto ali, fica difícil a associação se planejar. Como que eu vou fazer um projeto para executar o ano que vem, se a minha associação não está enquadrada ali? Aí o ano que vem cria uma associação aí, de repente, como foi criticado aqui essa casa, que não passou o recurso para fazer a festa da cidade, que nós não queríamos passar o recurso para o campeonato, mas o dinheiro estava previsto. Aí tem que passar para subvenção social para contratar uma empresa para fazer o campeonato. E aí a culpa ficou em cima do executivo, do legislativo. Sendo que o executivo já podia ter colocado ali, ó, que tal entidade está apta. Entendeu? Então ela tem que se organizar. Não adianta chegar aqui no dia que quer a emenda, vou fazer um evento. Aí ele começa a planejar a documentação. Aí só aquela que ganha. Então é isso que a gente cobra, né, e vinha cobrando essa questão aí. Porque se aquela associação lá tem um bom projeto, mas não tem um apadrinhamento político, ela não vai conseguir receber esse recurso. Principalmente porque já um ano anterior ela já não está prevista ali. Já começa a cortar ela por aí. Fui questionado, inclusive até em redes sociais, porque neguei um recurso aí para uma entidade de resgatando vidas. Não está previsto ali, ó. Ela também não estava prevista. Mas a culpa caiu em cima de quem? Do presidente da comissão, que foi contra. Contra, porque já teve assessoria jurídica daqui que detectou isso aí. Mas sobra para quem? Sobra para o presidente da comissão dizer ou não. Enquanto o executivo fica fazendo a questão de bonzinho. E eu mandei para lá. A Câmara que não aprovou. Mas não mostra para a população que não está previsto ali, que não está previsto no orçamento. Entendeu? Então tem que fazer as coisas com transparência e verdadeiro. Ou tira aquilo dali, ou então se organiza lá e fala para a associação. O ano que vem só recebe subvenção as associações que tiver regularizada em dia. Eles vão correr atrás. O chamamento público está aí para isso. Aquela que apresentar o melhor projeto recebe o recurso. Né? Ou então faz igual chegou os equipamentos, os tratores. Foi entregando para empréstimo. Faz um contratinho de empréstimo e cada um usa o equipamento do jeito que achar melhor. As associações que foram indicadas pelos vereadores não receberam. Recebeu as indicações aquela que o executivo quis entregar e emprestar o equipamento. Então tem várias coisinhas que quando foge dali, não tem nem como o legislativo cobrar. Obrigado.
O Arilson trabalhou na Secretaria de Agricultura, ele sabe que lá tem cadastrado todas as associações rurais e a maioria procura estar em dia com a documentação. Então não tem muita dificuldade para achar essas associações, não, porque todas estão funcionando. A PAI está funcionando, a Casa de Acolhimento está funcionando e outras associações estão ativas também. Não tem muita dificuldade. Nós precisamos colocar elas aqui para dar direito, para que o ano que vem elas reivindiquem o seu direito. Né? E outra situação que eu acho difícil nós colocar aqui, o ano passado foi discutido isso aqui. Só a Câmara fez. Também o Executivo não fez audiência. Cadê os vereadores? Cadê os vereadores da base do prefeito para defender essas emendas que vai ser feita aqui hoje? Nós fizemos todo esse trabalho. Os vereadores da base chegam no dia do orçamento, como foi feito o ano passado, e votam contra as emendas. Então, eles não têm entendimento. Eles não estão aqui acompanhando esse orçamento aqui para ver o que nós estamos discutindo. Aí a sociedade quis, a sociedade pediu. Nós, a comissão, fizemos a emenda. Chega aqui os vereadores da base do prefeito, cancelou as emendas, foi tudo por água abaixo. Então, já vem mal feito lá o orçamento do Executivo, chega aqui com a população, tenta se consertar, ou colocar aonde precisa. A mesma coisa, os secretários. Foi citado aí, cadê o secretário para dizer, não, eu preciso mais dinheiro aqui, porque esse ano onde faltou dinheiro foi aqui. Ele teria que estar aqui trabalhando isso aí. Alguns secretários que eu conversei, eles falaram que não foram nem consultados pelo planejamento para fazer isso aí. Então, tem que ser um consenso lá, entre executivo e secretário. Porque se o executivo planejamento faz um orçamento e manda para cá, e o seu secretariado fala para a gente que ele não foi consultado, então está tendo um desentendimento lá. Tem que vir para cá redondinho do jeito que o executivo quer, para que possa ser feita as emendas aqui, o mínimo possível, para que possa passar, né, as emendas depois que nós fizermos. Se eles não estiverem aqui nem para discutir com nós, nem saber a necessidade, como que vão votar isso aí no orçamento sem essa discussão? Sim, ok. Eu acho interessante, do meu ponto de vista, se vocês concordarem, a gente pode fazer, igual a doutora falou, fazer uma emenda lá já, para suprir esse artigo, porque daí, para fazer repasse para as associações, tem que vir para a Câmara para ser votado em lei. Porque o que acontece? Porque senão chega o que acontece muitas vezes. O prefeito passa para quem quer, o vereador fica aí.
Porque o recurso, muitas vezes, os vereadores chegam aqui, uma emenda da APAI, um exemplo. Olha, então vamos trabalhar para ter X. Aí chega lá, o prefeito não quer, só repassa X. Então, com esse poder a Câmara também, ela tem a obrigação de acompanhar a associação, se ela está fazendo investimento. Tudo que é investimento público tem que ser tratado com um olhar diferente. Ah, vamos repassar um dinheiro lá para a associação dos pescadores, por exemplo. Mas nós precisamos saber, esses vereadores, se esse recurso está sendo bem direcionado lá dentro. Então, eu acho interessante que se discute. Então, se pudesse, doutora, fazer se vocês, os vereadores que estão aqui, já achar interessante, já pede para fazer suprir esse artigo. O que vocês acham? Alguma dúvida? Sim, é que já vem de lá, porque não vai ter como fazer por emenda, até por causa do prazo. Porque o que acontece? Muitas vezes as emendas do orçamento que a Câmara faz, é um pacote. Você volta o pacote inteiro. Então, você tira uma coisa que é boa, vai no pacote do ruim. Então, se vir de lá, é interessante. Tá, doutor? Deixamos claro, então, já essa questão? Ok, então. Então, vamos voltar lá para a gente concluir a parte orçamentária. Não, é suprimir o artigo, que daí tem que vir para a Câmara para votar. Não, se suprimir tem que vir para por exemplo, a subvenção só pode ser repassada se vir para a Câmara pedido em lei. Por exemplo, aquela subvenção dos vereadores lá. Vocês indicam, por isso que eu falo, então vai indicar lá para 10 vereadores, cada vereador vai indicar uma associação. Então, vai votar, cada um vota, porque senão, do jeito que está, se for colocar uma relação de associações, e aí, mas a relação sua é de uma, a do outro é outra. Então, eu acho interessante, no meu ponto de vista particular, por favor, que daí entra, se suprimir o artigo, vai ter que vir para a Câmara votar a autorização para o prefeito passar para aquela associação. Essa que é a... Não, mas vai ter que vir de todo mundo. Vai ter que vir de todo mundo. Porque se for nominar também, vocês têm que ver um entendimento melhor, a parte jurídica aí. Todo jeito o prefeito paga do jeito que... A única diferença que vai ter, se tirar o artigo, o prefeito não pode passar para ninguém, se não passar pela Câmara. Porque do jeito que está hoje, ele se nominar lá a relação, por mais que não seja, o prefeito pode ir lá, pode passar para a associação X e acabou. Então, o prefeito, para passar para qualquer associação, ele tem que mandar para a Câmara. Se suprimir o artigo. Então, mas passado.
É uma situação complicada para todo lado. Mas pelo menos a maioria tem que votar, né? Então, vindo para cá a maioria, porque lá muitas vezes, se vocês não tivessem entrado naquela discussão daquela associação que você comentou, tinha passado por lá e aí ia dar problema. Mas é isso que eu falo, muitas vezes quando você toma posição de alguma coisa, você paga caro por tomar aquela posição, por mais que você esteja certo, na verdade. Ok, então, vamos em frente. Aqui da ação social, continua. Suprime. Aí tem os programas, ó. Tem os programas de assistência social também, tem vários programas. Tem programa Bolsa Família, programa de assistência, vários programinhas lá dentro. Não é fácil não. Porque nós teríamos que ter na verdade, esses convênios que vêm, a gente precisava de que viesse detalhados do exercício anterior para a gente ter uma noção, mas não tem, né? Não, mas assim, o valor, ele vem indefinido. A gente tinha que pegar o valor que foi usado o ano anterior para a gente ter a noção desse ano. Mas de acordo, porque a ação social ela tem que prestar conta para receber. Não, vários programas você tem que prestar conta para receber, senão não. Por exemplo, a gente tem um problema sério no PA, né? Eles vieram até discutir comigo, o município vai ter que devolver parte do PA porque não entrou com a parte do município, então acabou não podendo, a questão da prestação de conta, R$80 mil. Aqui, ó, a Secretaria de Agricultura, como eu falei com vocês, né? Está ali em recursos livres, benefícios servidores. Sim, se somar tudo a agricultura para investimento não sobra. O secretário de Agricultura veio na Câmara hoje conversar com os vereadores, eu não sei se conseguiu, eu só vi ele meio de. Me parece que ele está querendo fazer uma emenda. Então, me parece que ele está querendo fazer uma emenda para poder. Mas eu não. Pelo menos comigo, assim, ele procurou alguém de vocês? Então, assim, a comissão, isso é importante a gente colocar aos dois vereadores que estão para entrar no pleito ano que vem. Isso é importante que a gente coloque o secretário. Igual ela falou, interessante. Cada secretário, eu fui secretário de várias pastas, cada secretário tem que defender o seu orçamento. Porque se o secretário ficar lá quieto, ele não sabe o que está acontecendo. Quem não sabe ler tem que acreditar nas histórias que os outros contam. Então, aí depois não adianta o ano que vem ficar brigando. O secretário ele tem que estar aqui discutindo no gabinete de vereador, olha, eu preciso disso, preciso daquilo. Na verdade, o secretário precisa de um plano de trabalho do decorrer do ano. Sim, mas é por isso que eu estou falando. É falta de interesse, mas... Olha aqui, ó. O programa Porteira Dentro, ele tem um recurso de 227 mil para as despesas correntes, ó. 227 mil. Só que é o recurso que está fora do normal. Então, assim, eu acho que os secretários deveriam estar vindo na casa, sentando com os vereadores, com as comissões ou com qualquer parte, para discutir, olha, eu preciso disso, disso, disso. Não adianta chegar depois e ficar chorando o leite derramado. Igual eu falei com a questão da APAI. Precisa de colocar no papel detalhado para poder, olha, eu preciso disso aqui. Não adianta você falar um volume e não descrever o que é. O secretário tem que vir aqui e sentar. Eu preciso tanto para o programa Porteira Dentro, eu preciso tanto para trazer calcário, eu preciso tanto para combustível. Se o secretário não tiver planejamento, não funciona. Vai ficar lá só apagando fogo. Também.
Então, não, porque diária agora vem tudo como com indenizações agora, não vem mais diária, né? Não, é dentro do programa Porteira Dentro. Porteira Dentro é só... É porque tem outra, cara, Israel. Não, mas é porque está dentro do programa Porteira Dentro. Quer ver? Manutenção da secretaria. Ele entra aqui, ó, na manutenção da secretaria, quer ver? Ó, calcário. Olha essa comanda, 23 mil reais. Não dá nem para pagar. Não, tem lá em cima. Espera aí. Aqui, ó, manutenção da secretaria. Manutenção da secretaria. Tem que estar aqui, tá? Cadê? Diária. Aqui, ó, diária civil. 28.940. Transdiária civil, 28.940. Mas não foi alterado naquela lei do ano passado? Ainda está em diária ainda? Ela é indenizações e restituições. Tá, mas... Diária de campo. Sim, está meio fora do padrão, porque é quase 30 mil. Então é uma coisa que a gente tem que ver, por exemplo. Cadê as indenizações e restituições? Não, já está no planejamento. Outros serviços, despesas correntes, aplicação material permanente, outros serviços de terceira pessoa jurídica, restituição de bens, serviços, instituições. 60 mil. Ali é onde entra as diárias de campo, dos funcionários, tá? Então, assim, mesmo assim, se você for ver 30 mil reais de diária para a secretaria interna, é assim, um valor bem que podia dar uma ajustada, tá? Beleza? 227 mil é manutenção do programa Porteira Dentro. Ali dentro você compra, você contrata máquina, você compra peças, você compra combustível, tá? Sim. Não, o calcário já tem outra rúbrica. O calcário é 23. O programa Porteira Dentro, ele mantém-se combustível, peça de veículo e serviço de terceira pessoa jurídica, se for contratar alguma máquina. Aí é esses 227 mil. Tá? E 28 mil para diário do secretário. E para comprar calcário, e essa distribuição de calcário aqui, ó, também, não é só para comprar o calcário, é para comprar combustível também, lá, 23 mil e pouco. É lamentável, mas é só isso. Ela vem para o fundo. No último ano que eu estava na Secretaria de Agricultura, nós trabalhamos com um orçamento de 900 mil reais dentro do programa Porteira Dentro. O último ano que eu fui secretário de Agricultura, 900 mil. E o orçamento, quando eu saí da Agricultura, ficou 2 milhões e 100 e alguma coisa.
Então, assim, ele deu um... Mas vamos lá. O importante aqui é o seguinte, Genivaldo e pessoal, o que acontece? O que eles estão falando, os vereadores agora, as comissões vêm e faz o movimento aqui. Tira de alguns setores e coloca dentro de outros. Pega o orçamento da agricultura, coloca lá 2 milhões e pouco, de acordo com o que a gente acha que deve ser trabalhado. Quando vem para a votação, existe 2 sistemas que fazem uma emenda. Precisa-se votar a emenda para poder aprovar a alteração que foi feita. Essa emenda precisa da maioria, doutora, precisa de 7 vereadores. Então, a minoria muitas vezes derruba. Aí, para votar o orçamento, você pode ser a maioria simples. Então, né? Estou falando na votação da emenda e do orçamento. Sim, mas então, daí para derrubar a emenda é mais fácil do que você... E para votar o orçamento é mais fácil. Então, a emenda, você precisa de 7 votos para passar ela. Então, por isso que normalmente as emendas não passam. Aí fica o orçamento do jeito redondinho que veio da prefeitura. Não estamos questionando se está certo ou está errado. Nós estamos questionando a questão das emendas que os vereadores fazem, que do pessoal vem pedindo. Tá? Mas o orçamento está na casa, os vereadores estão disponíveis, vão fazer esse trabalho aí e vamos ver o que faz. Os vereadores estão segurando o orçamento. Então, assim, por isso que eu falo, as emendas muitas vezes é de importância para a sociedade, mas acaba não passando por uma questão de ideologia política. Pessoal, então, igual eu falei, a questão das emendas, eu acho que a agricultura tinha que fazer várias emendas, né? No decorrer aí desses dias, eu acredito que esse orçamento, qual que é a previsão de votação, doutora, tem? A última sessão vai ser dia 14, então não tem muito tempo. Sim, verdade. Mas temos condições. Aí a culpa sempre fica da Câmara, que é a Câmara que fez. A Câmara está segurando, a Câmara não faz isso, não faz aquilo, mas assim, não é fácil assim não, tá? Eu acredito que precisa se rever urgente a questão orçamentária disso. Elaborar projeto, elaborar o orçamento. Esse ano que vem, eu acho que tem que se começar cedo, tem que rever toda essa questão. Tem muita coisa aí que está muito repetitiva, coisas que não se alteram. Eu acho que a gente tem que formar um grupo de trabalho para elaborar o orçamento do exercício de 2022, interessante, a gente tem que entrar nessa discussão, não deixar vir só das partes, né? Tem que tirar de um. Não, nem deve-se, entendeu? Eu só acho assim, que um planejamento de orçamento, ele tinha que pegar no exercício e chegar para os vereadores. Vamos pegar X, o prefeito, ele se define assim, X secretaria. E cada vereador trabalha lá dentro de cada um com o seu valor. Eu acho que teria que ser assim, mas secretário. Cada secretário trabalha. Mas eu vejo assim que há uma falta de interesse do secretário em trabalhar com o orçamento dele. Porque o orçamento é previsão. Você tem que prever, você tem que calcular, você tem que pensar. E se muitas vezes o secretário não tem aquele interesse de ficar... Aí depois quando chega, mas não tem orçamento. Ué, o secretário quando entra na secretaria, ele tem que prever ela todinha. Entendeu? É o plano plurianual, que é o PPA. É o ano que vem o PPA, né? Alteração.
É um segmento. É um segmento. Quem de vocês aqui já discutiu o PPA? Gato pingado. O PPA ele é mais importante do que a LDO e a LOA. O PPA ele planeja para 4 anos. A diretriz só 1 ano e a LOA só 1 ano. Então o PPA é o mais importante. E a LOA só transforma em... Então o PPA é importante. Esse ano que vem tem a renovação do PPA, a atualização. Pessoal, eu acho que sobre essas questões, você tem alguma secretaria específica, vocês querem ver alguma coisa mais? Que nós entramos em discussão mais na agricultura, porque eu puxei um pouco para cá e a APAI. As outras, o que você tem alguma ideia para se discutir? Sobre, sim, vamos lá, obras. Vamos lá. Ali, ó. Cidade... Olha para vocês verem assim que tem umas coisas, quando eu falei, Dirce, que a gente tem que sentar e rever urgente. É por isso daqui, ó. Só um exemplo. Secretaria de Meio Ambiente, manutenção do viveiro público. Alguém vai usar esse orçamento aonde? Fala para mim. Tem esse viveiro público? Então, assim, são muitas coisas que só vem remendando. Então, a gente tem que pegar, dar uma geralzona nesse orçamento. Assim, não é que gasta o dinheiro, o orçamento, ele fica ali e depois remaneja para outro lugar. Mas está usando o orçamento. Sim, não, aham. Gente, eu acho que vocês veem e dá um grito, que eu estou sem olhar. Está aqui. Mas aí se eu olho ali, eu não consigo chegar para cá. Nós temos ali melhoria, Secretaria de Obras, apoio ao Conselho Penitenciário, 48.620. Está sendo repassado esse conselho? Melhoria, aqui, ó, melhoria nas praças municipais do Distrito de Santana. Olha lá, Sacomã, tem 110.250 para o ano que vem lá, ó, o Distrito de Santana. Para melhoria no sede de distrito. Manutenção, aqui, ó, o Luiz falou, ó, manutenção nas vias urbanas e limpeza pública. Tem 452 mil, sendo 330 mil de material de consumo. Esse material de consumo, se o Carazai quiser justificar melhor, que já foi secretário lá, entra aquisição de... Então tem que ter mão de obra. Aqui, ó, a questão da iluminação pública. Tem 187 mil reais para manutenção de iluminação pública. E material de consumo só tem 44 mil. Então, para comprar material, para disponibilizar para iluminação pública,
44 mil. Eu acho que não faz quase nada, né? Eu não tenho muito conhecimento nessa questão, mas para comprar lâmpada, relé, essas coisas tudo aí, trocar esses braços, eu acho que é muito pouco recurso. Escada, ferramenta, IPI, né? Então, Luiz, era mais ou menos aquilo ali que você queria ver? Sim? Sim, Luiz. Assim, eu tenho uma ideia, até para o ano que vem a gente dá para o prefeito, que eu acho bem importante, a gente conseguir fazer uma separação na Secretaria de Obras, manter a Secretaria de Obras Urbana para cuidar da cidade, rua, iluminação pública, limpeza, ajeitar as coisas, e as linhas vicinais ficar na Secretaria de Agricultura. Porque o que toma muito espaço, hoje em dia, quando se fala de agricultura, de obras, a máquina toda para o sítio. Então, todo mundo quer ir para o sítio, receber diária e tal. Então, e a nossa cidade realmente ela fica desfavorável de material humano mesmo, não tem funcionário. Olha aqui, outra coisa importante, Dirce. Olha outra coisa interessante aqui, ó. Por isso que eu estou falando, o orçamento ele precisa de tempo para se discutir. Melhoria na distribuição de água no Distrito Santana. R$ 110.250. Quanto foi gasto no ano passado? O ano atrasado? Mais de quase R$1 milhão lá. Ela vai fazer o que mais lá? Tudo que tinha que ser feito, sobrou dinheiro que foi devolvido, não foi? Veio para a Câmara devolver dinheiro do convênio, do recurso federal, porque não tinha onde colocar mais água, rede, essas coisas. Então, para você ver, são R$110 mil, um recurso que já está, não precisa mais, é um recurso, um orçamento que você podia jogar na Secretaria de Agricultura. Isso daqui, eu vou ser claro para vocês, me desculpe se eu estiver equivocado, pode corrigir, mas porque o ano passado ficou de recurso para esse ano, aquilo ali ficou como superávit do ano passado, e eles mantiveram só o valor. Hã? Então, não, sim, porque eles mantiveram o valor, não era só o valor, porque do ano passado ficou. E ele estava no orçamento desse ano. Vocês podem pegar o orçamento desse exercício, que tem aquele valor, 110 mil e poucos reais. Então, eles mantiveram ele, só colocaram uma alteração. Então, é isso que eu estou falando, nós precisamos de resumir o orçamento. Eu acho que era uma parceria o ano que vem que pode ser feita, Prefeitura e Câmara, para estudar melhor. Não estou falando que é o caso de vocês são a parte técnica, mas pegar o pessoal da Elotec, sentar aqui e falar, nós temos que tirar um monte de coisa que não existe mais. Hoje eu vou fazer aqui mesmo. Isso mesmo. Uhum. É só o secretário que sabe. Aqui, ó. É um valor bem interessante, por isso que eu falo. São R$241 mil de indenizações, na verdade, que eram antigamente as diárias de campo. Tá? Então, pessoal, assim, eu acho que, olha, 500 e poucos mil para a ponte de Bueiros. Não sei se faz uma ponte com 500 mil, faz? Então, só para manutenção, né? Manutenção do CID, o CID é um convênio do governo do Estado, né? Recurso Federal, desculpa, convênio do Estado. Então, assim, eu acho que tinha para a gente expor, no momento era isso, a nossa parte que nós podíamos fazer das explanações, eu espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês, tanto de vocês que estão aqui presencial, quanto o pessoal que está nas redes sociais acompanhando.
Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui, tanto eu quanto a comissão, como a assessoria jurídica, para tirar de vocês, para a gente encerrar a nossa apresentação. Estamos bem? Então, quero pedir desculpa a vocês se a gente não conseguiu esclarecer tudo, tá? E agradecer a vocês todos pela vinda. Uma boa noite e fique com Deus. E vão estar aqui, a comissão vai estar, as comissões, o projeto está na casa e vão estar para discussões. Se precisar, os meninos estão aí para discutir. Beleza?